paz do Senhor Jesus a todos. Aqui sou eu, o irmão Rafael Domiciano, e eu gostaria, irmãos, de falar aqui sobre o porquê que eu creio que o arrebatamento é pré-tribulacionista. Gostaria muito de dedicar esse vídeo aqui a toda a Igreja de Cristo que, assim como eu, a gente tenta, irmãos, fazer de tudo para não pecar. A gente tenta andar no bom e reto caminho que agrada ao Senhor. A gente ora, assim como Cristo nos ensinou, orar incessantemente para que possamos escapar de todas essas coisas que hão de acontecer futuramente. E o que vai acontecer no último governo mundano? Juízo atrás de juízo, que a Bíblia chama de a grande tribulação. E eu gostaria muito aqui de dedicar esse vídeo a toda a Igreja de Cristo, porque eu sei, irmãos, que não está muito fácil para a gente viver aqui nesses últimos dias. É muito complicado para a Igreja viver com pessoas que creem mais na medicina do que nas revelações do Senhor. Pessoas que creem mais que todo mundo tem que passar pela grande tribulação do que crer que Cristo tem poder para nos livrar, nos arrebatar aqui da terra e nos livrando assim da grande tribulação. Então eu sei que está muito difícil, só que Deus ele pede para estar falando assim que falta muito pouco, irmãos, para a separação dos bodes e as ovelhas. As ovelhas, as limpas, as purificadas. Essa igreja, ela sobe no arrebatamento, irmãos. Ela sobe no arrebatamento e só fica aqui na terra bode, os pós-tribulacionistas e aqueles que se conformaram com a sua vida em pecado. Irmãos, eu quero ler aqui Coríntios e Apocalipse. Eu escolhi aqui esses versículos desses dois livros porque um versículo interliga o outro. Aqui fala que o arrebatamento, irmãos, ele é um mistério. E se ele é um mistério, Deus ele revela para quem? Para a tua igreja, para os seus conservos, mas apenas para quem o busca de todo o coração. Porque a palavra de Deus diz que se a gente buscar Deus de todo o coração, a gente vai encontrar. E se a gente buscar Deus de todo o coração e encontrar a Deus, é da vontade de Deus, irmãos, revelar os seus mistérios mais profundos para os seus conservos. Deus ele não faz nada sem antes avisar a tua igreja aquilo que ele vai fazer. Então, tem o arrebatamento, Deus ele tem conversado com a tua igreja que ele vai arrebatar a tua igreja, mas a gente tem que crer. Como é que Deus vai revelar o arrebatamento por um pós-tribulacionista que não crê no arrebatamento? Como é que Deus vai revelar o arrebatamento para um ateu? Tem que crer, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero ler primeiro aqui o livro de Coríntios e depois Apocalipse. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, está escrito assim: Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E no livro, irmãos, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, confirma o que está escrito aqui em Coríntios. Cabe lembrar que Coríntios foi escrito pelo Paulo, que teve experiência com Cristo, porque quando Paulo estava lá na ilha de Patmos, ele caiu do cavalo, ficou cego, e Cristo perguntou para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então Paulo passa a ser usado por Deus e inspirado pelo Espírito Santo para escrever várias cartas para a igreja da época. E no livro de Apocalipse, João que escreveu, só que as revelações também vêm de Cristo. E aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, confirma o que está escrito em 1 Coríntios. Está escrito assim: E que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Irmãos, tanto aqui no livro de Coríntios quanto no livro de Apocalipse, fala que o arrebatamento ele é um mistério. Porque no livro de Coríntios está escrito que eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, ou seja, nem todos nós vamos passar pela morte. Isso aqui é um mistério de Deus, e Deus ele só revela para quem? Para quem crê, para quem busca, para quem o serve de todo o coração. Aqui em 1 Coríntios está escrito, nem todos nós adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Aqui, irmãos, é o arrebatamento. Aqui fala exatamente do arrebatamento. Em Apocalipse 10, versículo 7, confirma que o arrebatamento ele é um mistério. E que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará. Exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E aqui que o profeta Paulo fala que nem todos nós vamos passar pela morte, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Eu gostaria muito que quem puder, que
Abra a tua Bíblia e leia 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, e depois em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Porque aqui fala exatamente do arrebatamento, que é um mistério de Deus. Nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados. E que esse mistério de Deus vai se completar exatamente da maneira como Ele, o Senhor Deus, anunciou aos seus servos, os profetas. Então aqui, irmãos, deixa bem claro que o arrebatamento, ele é um mistério de Deus. Só que Deus, ele revela, ele anuncia o arrebatamento, esse mistério, aos seus servos, os profetas, no caso, o apóstolo Paulo. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.